Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o arquiteto Jefferson Sandrin e você acaba de chegar na aula número 2 do nosso curso gratuito Revit Turbo. Nessa sequência de 3 aulas do curso, eu vou te ensinar o caminho para fazer projetos na metade do tempo dominando o Revit. E quando eu digo isso, eu estou falando em fazer projetos de forma produtiva e eficiente, economizando o seu bem mais precioso, o tempo. Porque quem aqui não tá louco para ter mais tempo, mais momentos daqueles momentos incríveis junto com a nossa família? Ou quem sabe ter mais tempo para poder captar novos clientes? Ah, e quem aqui não sente que hoje já não consegue mais ter aquele tempinho extra para deixar a imaginação rolar solta nos nossos projetos? E antes que você pense que isso pode parecer uma realidade distante ou algo até mesmo inalcançável, eu quero te dizer que o que eu tenho para te mostrar aqui pode mudar o seu jogo. Se você estiver disposto a aprender e a aplicar o que esses alunos aqui, aplicaram. Detalhamento de maçonaria, cara. Você entra aí, o pessoal fica um gargalo aí de 40, 50 dias, tiver tudo definido, 20 dias, tá tudo pronto. É detalhe, mas é detalhe mesmo, né? Como fosse detalhar, o detalhe de maçonaria nossa é igual detalhe de AutoCAD. É surreal, pô. O que acontecia no AutoCAD? Eu ia lá, desenhava e tal, beleza, mostrava pro cara, o cara não entendia muito, aí você tinha que fazer um rabisco ali, alguma coisa pro cara tentar entender, e ele, para te agradar, falava que entendeu. Deixa de perder tempo com isso e você começa ou ganhar tempo pessoal para você, ou ganhar tempo para você melhorar a apresentação do seu trabalho. Nossa, eu acho que melhorou uns 90%, sei lá. Ajudou até eu visualizar o projeto melhor, porque você já vai mexendo na planta e você já consegue ver essa diferença no corte, então você consegue compreender como que o seu projeto está funcionando mesmo, né, em questões de estrutura e etc. Isso ajuda muito, né, porque às vezes você, no CAD, por exemplo, você ia mexer na planta e no corte você tinha que quebrar a cabeça para descobrir como que aquilo ia funcionar. E no Revit, não, você já sai pronto, né? Não, com certeza ficou mais leve, até o processo, né, fica menos estressante, né? E também você tem a segurança que você está entregando um projeto muito mais correto, vamos dizer assim, né? Com uma margem de erro bem menor do que se você estivesse usando outras ferramentas, né? Então, acho que isso já é um super ponto, né? Porque é o nosso nome, né? Que tá ali, querendo ou não. Por exemplo, eu, no meu caso, ainda estou na faculdade, mas, querendo ou não, já é uma segurança que a gente vai criando. Sou arquiteto. Eu sou de Vitória, né? Hoje eu tô com 45 anos, né? Eu trabalho com projetos de arquitetura de alto padrão, residencial. Meu nome é Cláudio Manuel dos Santos Júnior, eu sou arquiteto urbanista, eu sou da cidade de Praia Grande, aqui do litoral de São Paulo, que hoje eu trabalho mais numa parte de urbanismo. Bom, meu nome é Júlia, eu tenho 24 anos, sou estudante de arquitetura e urbanismo, estou no 5º período, no finalzinho. Meu nome é Ana Júlia, tenho 23 anos, sou estudante de arquitetura e urbanismo, estou no 5º semestre. Sabe, toda vez que eu vejo esses alunos falando, eu fico muito feliz, porque eles transformaram o método de criação de projetos. E agora que eles possuem esse passo a passo, o céu é o limite para eles. E sabe o que é o pior? Um dia eles também estiveram onde vocês estão hoje. Tinha uns que nem sabia o que significava a palavra Revit. E é exatamente por isso que na aula passada nós mergulhamos nos fundamentos para turbinar a sua modelagem. Na aula 1, eu te mostrei como usar o Revit não só como uma ferramenta, mas como seu aliado para executar projetos na metade do tempo. E o melhor, sem aquela dor de cabeça do retrabalho. Se você assistiu a aula 1, você saiu daquela aula sabendo que o 3D, além de facilitar a visualização, ele te ajuda a projetar. Imagina só como seria projetar uma casa com esse passo a passo completo na sua mão. Mas dominar o Revit não é só dominar um software, uma ferramenta.
é dominar o seu futuro, é estar à frente do seu futuro. Quem sabe aplicar o software no dia a dia se transforma em um profissional completo, muito mais valorizado e que se destaca nesse mar de gente fazendo mais do mesmo. Eu provei para você que é possível modelar o que você quiser dentro desse programa. Não existe limitações para quem sabe o que está fazendo. Hoje, com o método que eu vou te mostrar, você vai finalmente quebrar esse ciclo frustrante que te faz questionar o seu trabalho, que te faz pensar em jogar tudo para o alto e que pouco a pouco te leva àquele estresse que, convenhamos, ninguém precisa ter no nosso dia a dia, né? Então fica aqui comigo se você realmente quer sair do rebanho e se posicionar como um arquiteto ou arquiteta única no mercado de trabalho. Pronto para abocanhar as melhores oportunidades de emprego ou simplesmente elevar o seu desempenho a níveis estratosféricos dentro da sua empresa, da empresa que você trabalha ou até mesmo do seu escritório. Estou falando com você, arquiteto. Na aula passada, eu dei uma breve palhinha sobre o meu método, um método especial que eu criei, o método DSP. E hoje é o grande dia, eu vou te mostrar como ele funciona, detalhe por detalhe dentro da documentação. Esse método, ele é um verdadeiro game changer. Não importa se você está começando do zero, ele foi feito para transformar a maneira como você realiza os seus projetos, tornando os seus projetos muito mais rápidos, precisos e profissionais. O primeiro passo você já deu, que é a preparação. Como eu sempre digo, não existe sorte, existe preparação encontrando a oportunidade. E olha só onde você está, aqui, se armando até os dentes com conhecimento, para quando a sua chance chegar, para quando a sorte bater na sua porta. Então, parabéns você por estar aqui hoje, pronto para embarcar em mais uma jornada de aprendizado, rumo a projetos de arquitetura mais eficientes e rápidos. Hoje, eu vou mostrar na prática como o método DSP pode revolucionar os seus projetos. Vocês lembram que eu falei sobre usar o Revit e como ele pode cortar pela metade o tempo dos seus projetos? Pois é, o Revit é a ferramenta que eu, Jefferson, recomendo fortemente para você aplicar em tudo que eu vou ensinar. Vocês vão ver como a oportunidade que eu trago, ela se potencializa com o uso dessa ferramenta incrível, aliado, claro, a um método certo. Se você é aquele aluno que adora acompanhar o passo a passo com o professor, já faz o seguinte, abre o arquivo base que eu deixei para você lá no grupo do WhatsApp. Ou então você pode clicar no link aqui embaixo nessa página e fazer o download desse arquivo. Ontem nós mergulhamos no primeiro pilar do método DSP, a modelagem inteligente. Hoje nós vamos explorar como criar a documentação de um projeto de forma muito mais ágil, através da automação desse processo. Isso aqui é o que eu chamo de documentação automatizada, que é o segundo pilar do método DSP. Vou te mostrar com uma simples mudança na planta dentro do Revit, tudo acaba se ajustando em todo o projeto, de forma automática. Dentro dos cortes, das fachadas, das cotas, áreas, absolutamente tudo. E como a documentação, incluindo as esquadrias e todos aqueles outros elementos, também vai se atualizando sozinha. Tá tudo conectado. É por isso que eu falo que ela é automática. Isso também vale para qualquer item do seu projeto, acelerando muito o processo e minimizando os nossos erros na hora de projetar. Vou te ensinar também a colocar tags automáticas e a gerenciar cortes, cotas de nível, áreas, tudo de uma forma muito simples, rápida e automática. E se eu for falar então do fluxo de trabalho, isso também fica muito mais simples. No Revit, tudo pode ser gerenciado em um único arquivo, evitando aquela confusão de revisão, de arquivo, de software e toda aquela bagunça que acontece quando a gente usa diversos softwares. Então a informação vai se perdendo e a bagunça vai acontecendo nesse meio todo. Lembra aquele tempo perdido lá no AutoCAD, desenhando polylines, checando o perímetro, a área, e depois editando aqueles textos e renomeando os ambientes? E esqueça isso. Com o método que eu vou te ensinar hoje, essa
será uma preocupação do passado. Então, se você está preparado, a gente vai entrar agora, vai colocar a mão na massa e vai ver como que tudo isso acontece. Como que uma documentação automatizada pode sim melhorar o seu fluxo de trabalho e te tornar um profissional muito, mas muito mais valorizado e pronto para as oportunidades que a gente viu na aula 1. E para que você veja, eu peguei a planta onde nós paramos na aula passada. Mas eu já quero te mostrar qual vai ser o resultado dessa aula para que você veja como é simples chegar nesse nível aqui. Vou abrir a prancha já está montada e é isso que eu quero que você entregue a partir dessa aula. Plantas muito mais bonitas, cotadas, com todas as informações que precisam ter em uma planta baixa. A gente vai fazer também uma planta de cobertura, como essa daqui, com todos os elementos, com a graficação que merece ter o seu projeto. E não só isso, um corte também muito bem feito de forma automática e também a gente pode até puxar um quadro de esquadrias para você ver como que isso funciona na prática. Tudo isso daqui feito utilizando o meu método de trabalho, que é o método DSP. E aqui nós estamos vendo o segundo pilar, que é o da documentação. Então eu vou voltar aqui na nossa planta e nós precisamos então trabalhar em cima dessa planta. O primeiro passo para gerar uma documentação automatizada é aprender a trabalhar com as nossas cotas. Então todo projeto sempre tem uma cota e a cota dentro do Revit ela te ajuda a projetar. Por incrível que pareça, você ainda pode usar esse artifício. Então, olha aqui, para traçar uma cota no programa é muito simples e se assemelha muito àquilo que a gente tem no AutoCAD, que é, nós vamos vir aqui e vamos selecionar, dentro de anotar, a gente seleciona a cota alinhada. Sempre a gente vai pegar essa daqui, não precisa ser linear nem angular. A gente seleciona a cota alinhada e aí a gente começa a fazer as cotas do nosso projeto. Eu sempre indico você a começar por um ponto base e aí você só vai clicando ao longo das linhas que você quer pegar. E aí o próprio programa já vai montando isso para você. E se porventura você selecionar um elemento que você queria ou selecionar fora, como eu acabei de fazer, você vai fazer o seguinte, você volta a clicar naquela cota e o seu trabalho não está perdido. É só clicar aqui em cima, tá vendo que tem um mais e um menos? Então aqui você consegue voltar a cotar os elementos ou diminuir. Então se você clicar onde você já tinha selecionado, o Revit ele adiciona ou remove os pontos que você colocou. Tudo isso daqui, como eu te disse, o programa ele é extremamente fácil para quem sabe usar, para quem tem o passo a passo. Então aqui você vê ó, que a graficação do próprio software ajuda a gente a trabalhar dessa maneira aqui, ó, muito mais eficiente e produtiva. Então a gente solta as primeiras cotas, vou soltar mais uma cota ao longo aqui, e aí eu vou fazer aquelas cotas que a gente sempre faz, para indicar aqui as nossas cotas da edificação. Então você pode fazer isso aí também e sair cotando. Vai fazendo isso daqui para melhorar o seu projeto. Então, ó, você vai fazendo isso. Se uma cota ficar em cima da outra, olha que legal, você pode arrastar ela para o lado e mostrar ali, ó, que ela está colocada nessa posição. Então, você vai fazer tudo isso daqui para cotar o seu projeto. E eu vou fazendo aqui para você me acompanhar nessa aula. Como eu disse para você, era uma aula prática, né? Então, eu vou colocar algumas cotas para você ver como é simples fazer esse trabalho aqui. E aí, a gente consegue cotar diversos elementos. Uma coisa que eu gosto muito dentro desse software é o seguinte, que dependendo das cores que você tem colocado, tem como a gente trabalhar isso também. Para chegar no quê? No nível como esse daqui, de umas cores muito mais claras. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, vou selecionar aquele piso que já tinha aqui dentro do template e vou editar o tipo dele. Isso aqui que eu estou fazendo é para te ajudar na documentação também. Então, você vai ver como editar uma família de piso, te ajuda a ganhar tempo e já vai te ajudando a ter uma biblioteca. Então, se você tem um passo a passo para fazer isso, você consegue fazer absolutamente tudo que você quiser. Ó, eu venho aqui, seleciono a estrutura, venho aqui, mudo para grama, ó, clico aqui nos 3 pontinhos para ele carregar os nossos materiais, o banco de dados que a gente tem no material. Isso
é muito bom, porque ele sempre vai trazer esses materiais para você, então você não precisa ficar importando nem nada do tipo. As achuras sempre já estão carregadas. Então tudo isso tem uma economia de tempo realmente absurda. Ele abriu aqui, e aí a gente pode clicar com o botão direito, duplicar os materiais e recursos, e eu vou chamar como grama esmeralda 2, só porque eu acabei de duplicar ela. Feito isso, eu altero então as cores da minha grama esmeralda. Eu vou trazer ela para cá, deixar ela nesse sentido aqui, e uma cor mais assim. É o tom de verde que eu gosto. Eu aplico, dou um OK, OK novamente, e ó, aqui eu consegui gerar ali a minha grama. E eu poderia fazer isso com a outra aqui também, ó. Posso vir aqui, editar e mudar a grama do terreno, seleciono ela aqui e faço o mesmo passo a passo, duplico o outro material, não é o mesmo material, para fazer isso. Mas nesse caso eu vou só deixar um pouquinho mais claro aqui, porque eu vou manter o material do jeito que eu quero. Ó, então a gente fez essa alteração. Primeiro passo, então, para a gente chegar nesse nível aqui, seria soltar as nossas cotas. E isso nós fizemos. O segundo passo é colocar o nome dos ambientes. E olha como é que é rápido isso daqui, gente. Olha quanto tempo a gente economiza. Como que a gente faria para tirar a medida da área de um ambiente lá no AutoCAD? Bom, primeiro de tudo, a gente pode usar as ferramentas do AutoCAD, mas eu não quero que você faça isso, eu não quero que você use AutoCAD aqui, porque você poderia sim vir em anotar, selecionar uma região, que é uma achura, vir aqui, traçar essa região aqui, e aí você verificaria que tem uma área de 19.11.3 aqui, né? Então é a área que a gente faz isso no AutoCAD. Só que você confia 100% nessa área? Pode ser que não, porque você puxou ali algumas alterações. E se você alterar a planta? Você vai ter que mudar isso manualmente, você vai ter que mudar um texto manualmente. E aqui a gente não precisa fazer isso. Olha como é que a gente faz. Vou vir aqui, seleciono a parte dentro da arquitetura e vou colocar um ambiente aqui dentro. Quando eu faço isso, ele já reconhece com um X aqui. Então ele mostra os limites desse meu ambiente. Eu vou selecionar já aqui do lado esse aqui, ó, planta baixa com área. Chego próximo para colocar e clico. Automaticamente ele selecionou para mim e já me mostrou qual a área. Então não era aquele lá que a gente viu, aquela área de 19.11, algo do tipo. É 18.74. Se por algum motivo eu decidisse mudar essa minha parede, aumentar a área da nossa cabana ou diminuir, esse cálculo ele já é refeito aqui. Então tudo isso já vai sendo automatizado. Não sou eu que preciso ficar editando. O programa está fazendo isso para mim. Então, ó, assim que eu coloquei o nome de ambiente e quando eu estou numa situação como essa, eu posso colocar outros ambientes. Só que eu vou mostrar para você que dá para a gente fazer isso de forma automática. O melhor de tudo é que a gente pode delimitar os nossos ambientes. E você traça uma linha e você fala para o Revit, olha, isso daqui é um novo ambiente. Considera isso para mim e ele vai fazer isso para você. É a máquina pensando se você souber dar os inputs, né? Dar os comandos corretos para o seu software, para o seu projeto. Então olha aqui, vou vir aqui ó, em separador de ambiente e eu vou separar o ambiente ó, nessa posição, que eu vou fazer um roll ali do lado de fora. Além disso, eu vou colocar um conversation aqui, então eu vou delimitar essa área com um quadrado. Aqui ó, essa área do conversation. Esse daqui vai ser o jardim posterior. E eu vou fazer esse daqui ó, como se fosse o nosso jardim lateral. Então eu vou fazer tudo isso daqui. Delimitei esses ambientes. E aí, claro, eu poderia clicar em ambiente e sair colocando. Só que eu vou dar o input correto na hora certa para o programa. Não é só clicar no botão. É saber o momento correto de você economizar aquele tempinho para isso lá na frente te trazer os benefícios. Então, ó, aqui, antes de sair clicando igual um doido, tem a opção de colocar ambientes automaticamente. Quando você seleciona, o programa já faz isso. 6 ambientes foram colocados de forma automática. Todos eles foram colocados aqui. Eu dei um clique e economizei 5 cliques, né? Porque eu teria que clicar no mínimo 6 vezes. E o programa já fez isso para mim. Aí depois eu só tenho o trabalho de renomear, porque, claro, o Revit ainda não sabe qual é o nome desse aqui. Então, esse aqui ó, é a minha cabana. Aqui vai ser o hall de entrada.
conversation. Aqui, Jardim lateral. Qual vai ser aqui? WC. E aqui, aquele que a gente criou, JD, jardim posterior. E eu poderia ter criado diversos elementos nessa posição aqui. Sim, eu poderia ter feito isso. Mas você deve estar dizendo, nossa, mas o Revit é um software meio ruim, né? Porque tá tudo ali bagunçado e eu não tô vendo. Calma, a documentação faz parte disso também, de melhorar, de trazer ao nosso, como é que chama? O nosso olhar para o projeto. Porque não é porque você trabalha com um programa que te entrega as coisas que você não pode dar o seu toque, personalizar ele do jeito que você quer. Isso também é um assunto da próxima aula, mas eu já vou começar a trazer esse fluxo de trabalho, porque não tem como eu separar o terceiro pilar, que é o fluxo de trabalho. Então, a gente já vai vendo isso e na próxima aula a gente trabalha realmente uma questão que eu vou deixar para falar só lá. Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui e altera a escala, tá? Isso aqui, ó, eu não sei se você já sabia disso, mas no CAD, quando você estava trabalhando e tinha que mudar a escala, você perdia toda a configuração dos textos, das cotas, porque você ficava recalculando isso na sua viewport. Esqueça isso. Aqui, a gente está trabalhando com o nosso futuro. Então, quando eu seleciono aqui que eu quero mudar da 1 para 100, automaticamente, não para 50, perdão, porque a gente já está no 1 para 100, automaticamente ele já recalculou isso para mim, já mudou os textos, já mudou a representação, as cotas já foram realinhadas, tudo ficou extremamente ajustado para aquilo que eu preciso. Olha isso daqui, vai me dizer que você estava perdendo tempo no CAD enquanto você tinha isso? É realmente sensacional poder fazer isso. Então, esse aqui é um dos elementos. Outro que eu gosto muito é poder olhar para cima. É como se você deitasse no chão do seu projeto e olhasse para cima para ver quais elementos tem lá em cima, para marcar uma marquise, uma sacada, a projeção num telhado. Esqueça fazer isso com linhas igual você fazia no AutoCAD. E é por isso que eu falo, você não precisa ficar fazendo AutoCAD dentro do Revit se você souber trabalhar do jeito certo. Por muitos anos eu fiz isso que eu estou te dizendo, até eu desenvolver esse método capaz de economizar tempo. Então, olha aqui, vamos deitar no chão e vamos olhar para cima. A gente vai vir aqui do lado, vamos ligar a subjacência, esse daqui, ó, e a gente quer dizer que a gente diz, quero ver a minha cobertura, eu vou olhar aqui para baixo. Quando eu faço isso, aparece a nossa cobertura aqui. Tá vendo ela ali? Então, olha aqui que eu vou fazer. Seleciono aqui, modificar, clico nessa opção e vou selecionar a projeção aqui, ó. Vou pegar o tracejado curto. Chego próximo, clico na linha, clico na outra. Clico nessa linha aqui e clico nessa outra. Então aqui eu faço o tracejado. Pode ser que nesse caso a gente não veja, vou aumentar aqui, ó, mas aí você vai ver que o tracejado ele ficou ali. Então da cobertura, eu vou selecionar o tracejado da minha cobertura aqui e colocar ele. Então aqui eu manipulei a linha errada, sim, mas é só voltar. Pego a linha de volta aqui e coloco lá. Então o que acontece? Por que é tão automático? A minha cobertura hoje ela termina aqui. Beleza, ela tá aqui, ó, o limite. E se eu fosse lá no 3D e decidisse estender esse telhado? Vou clicar nele aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente pode editar? E trouxesse ele para frente, tá? Isso aqui é uma situação hipotética, mas olha, quando eu faço isso, trago o meu telhado para frente, volto lá e olha aqui onde veio parar o limite da minha cobertura. A projeção foi ajustada sozinha. Eu não precisei ficar perdendo tempo com isso. Se eu tivesse uma cota colocada nessa posição, acredite, ela teria andado também. Tudo isso daqui dá para ser feito de forma automática. Então, olha as sacadas que a gente tem quando a gente trabalha com um software realmente inteligente. E aí depois você pode vir aqui, ó, e desligar a cobertura e mantém aqui, ó, a projeção. Aí você usa o comando de texto e coloca projeção da cobertura. Só isso que você vai ter que fazer, só o texto que você tem que alinhar, enquanto antes você tinha que ficar alterando isso de forma manual. Então, aqui a gente tem a automação do processo. Feito a planta baixa, ó, você vai criar, você vai personalizar, você vai fazer tudo isso que eu te mostrei. E quando ela estiver pronta, já com todas as cotas, e eu não vou ficar fazendo todas as cotas aqui, porque senão essa aula fica imensa. É por isso que eu preciso que você pratique desse lado, que você faça os exercícios, que você acompanhe as aulas, porque aí você consegue realmente absorver e aprender comigo.
Feito tudo isso daqui, a gente vai ter uma prancha muito parecida com essa daqui, ó, com os nomes, já com as coisas, tudo pronto. O que a gente vai para o próximo passo? Adicionar as tags, tá? Vamos falar qual é essa nossa porta que a gente tem. Então, vou vir aqui em arquitetura, em anotar, vou selecionar identificar por categoria e só de eu chegar próximo, ele já me mostra que essa é a porta 254, que ela tem 0,95 por 1,98 m. Muito básico isso daqui, né? Se eu for assinar outra minha porta, chego aqui, ó, ele me diz que a porta é 216 e ela tem 80 por 2,4. Isso aqui é o Revit dizendo sozinho, tá? Essas medidas. Então, se eu quisesse colocar nessa daqui, ó, vou colocar aqui nessa porta. O número posso alterar, não é a 254, vai ser a minha P01, igual eu coloquei aqui, ó. Digo que é para alterar, então ele já mudou. Se eu entrasse na minha porta, aqui, ó, é a marca de tipo dela, P01, e tá com 198. Por que será que tá com 198? Vamos lá no 3D investigar. Quando a gente chega próximo dela aqui, a gente vai ver que nessa posição, esse eixo aqui está a 2 metros. Então, eu poderia até deslocar ele, né? Vou colocar uma porta com 2,30 metros. Aqui vai surgir um outro eixo? Não, ó, já coloquei aqui a 2,30. Volto lá no meu pavimento térreo, agora a minha porta tem 2,28. Por quê? Porque aqui, ó, o eixo está travando ali. Então, eu posso pegar, tiro essa opção aqui e agora a minha porta ela se reajustou. Volto, a minha porta tem 2,30. Eu fiz as alterações, o programa me entregou isso aqui, ó, de forma automática. Tanto essa porta quanto essa outra. E aí, sempre existe uma forma de automatizar ainda mais o processo se você tem o passo a passo na sua mão. Jogar, ó, com o manual debaixo do braço mesmo. Olha isso daqui. Te mostrei que dava para colocar os ambientes, né? Dá para identificar as portas também. Então, vem identificar por categoria. Aqui, do lado dele, tem identificar todos. Todos o que eu quero identificar? Todas as minhas portas. Clico aqui, mando ele aplicar, ó, que é a referência que eu tenho, aplicar, dou um OK, pronto. Ele já colocou essa indicação aqui em cima para a gente. E essa outra ele colocou aqui embaixo. Então, tudo isso já foi identificado. Painéis de vidro, que é uma esquadria, dá para identificar também, ó. Só chegar próximo e selecionar. Ah, é o painel de vidro que eu quero identificar. Coloco aqui. Não tem nome? Beleza, a gente vem e altera. PNV-01, que é o nosso painel de vidro. Coloco, como são iguais, automaticamente ele já renomeou para mim, já fez os cálculos e já vai me mostrar absolutamente tudo. Então, isso aqui é trabalhar de forma automática. Isso aqui é trazer a sensação de liberdade, de sobrar um tempo no fim do dia, né? De poder fazer isso, falar, cara, que legal, terminei isso sem estar estressado, vou para casa tranquilo, com um programa que me entrega as coisas, porque eu sei fazer, porque eu tenho um passo a passo, porque eu peguei uma metodologia de trabalho, né? Então, se você um dia se frustrou no Revit, talvez pode ser porque você não conheceu o caminho certo, o passo a passo para chegar lá. Muitas vezes já ouvi pessoas dizendo que foi pro ArchiCAD porque o Revit não era bom. Na verdade, eles não entenderam como fazer projetos na metade do tempo usando um método, dominando os 3 pilares. O da primeira aula, a modelagem muito bem feita, a modelagem de forma inteligente. Segundo, a documentação automatizada. Você vai estar vendo, com poucos cliques a gente já vai puxando todas as informações. Então a gente ganha muito tempo. E ainda tenho mais coisa para te mostrar nessa aula, tá? Inclinações de telhado saem automática, tudo isso você coloca de forma automática. Então, o que mais a gente tem aqui nessa posição? No térreo a gente tem isso. Vamos traçar um corte para ver como é que isso se comporta lá dentro? Vou pegar esse corte e vou até excluir ele aqui para a gente traçar um do zero. Venho aqui, seleciono vista, tudo está dentro do programa, não preciso importar nada. Corte. Vou traçar um corte nessa posição aqui. Cortando a minha cabana no meio. E olha aqui, cortei ela. Quando eu faço isso, esse meu corte já está traçado. Quando eu traço o meu corte, ele já cria aqui pro lado para mim os cortes. E como ele tem o nome Section 0, eu posso alterar, tá? Eu quero que chame corte A. E ó, tudo no Revit existem no mínimo 3 maneiras de você resolver.
como é o caso desse corte, tá? Então imagina, se você tem um passo a passo, você escolhe por qual caminho você quer ir. Você não precisa descobrir os 3 caminhos, os 4, os 10 caminhos. Não, eu te dou o caminho e você escolhe qual se adapta melhor no seu dia a dia, no seu fluxo de trabalho. A gente adapta isso junto. Então, como que a gente faz isso? Nome da vista, Section 0. Se eu quero renomear a vista, botão direito, renomear. Ou eu venho aqui de novo, seleciono Section 0, não, vou renomear para A, né? Seleciono o nome aqui e digo que eu quero mudar para A. Você escolhe qual o caminho. E se você quiser fazer todos os caminhos, pode fazer por eles também, ó. Vou vir aqui e dizer que esse é o corte A. Então, fica posicionado aqui, o meu corte colocado. Jeff, tracei o corte do lado errado. Era para virar para cá e virei para lá. O que eu faço? Rotaciono? Não, esquece isso do retrabalho, de fazer as coisas manuais. Sempre tem um jeito de você melhorar isso ainda. O que você vai fazer? Tem uma flecha do vai e vem. Então, você precisa entender como é que isso funciona. Eu tô nessa há mais de 10 anos, gente. Eu já sei tudo que dá certo e o que não dá nesse programa. Por isso que eu tô te mostrando com tanta facilidade. Já sofri muito aqui até chegar nisso daqui que eu tô te mostrando. Então, ó, clico aqui no vai e vem, ele mudou o corte, cara. Ele mudou todo o corte que a gente tá vendo. Quer ver? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir esse corte aqui, ó, colocar ele lado a lado para você ver. Então, eu venho aqui, jogo ele, ó, lado a lado na nossa vista aqui e tá ele aqui, ó. Então, de um lado a gente tá vendo a parte da cortina, tá conseguindo visualizar isso, né? A parte da cortina aqui, e agora eu vou mudar. Eu tenho que ver uma cama, ver um sofá, ver o outro lado. Clico aqui, ele mudou. Já está alterado. O corte está pronto. Todos os vídeos já estão mostrando tudo, absolutamente tudo. Tá vendo? E se eu quero diminuir o raio de visualização? Eu não quero mostrar até lá. Eu quero parar na cama ali. Tá? Você pega aqui, ó, volta para trás e para na cama. Deixa mais simples. Não precisa mostrar tudo. Mas eu gosto, tá? O programa me dá uma visualização, eu jogo até no fim, eu mostro tudo. Eu tenho que mostrar isso para o meu cliente. Já que eu tenho um programa que me mostra entorno, que me mostra mobiliário, que está compatibilizado, que eu consigo puxar cota. Para que eu vou economizar, não é mesmo? Mas em diversas situações, às vezes você precisa. E dá, eu falei, você faz o que você quiser. Se você tem o passo a passo na mão. Então, olha aí. Criado isso daqui. Sensacional, né? É sensacional. Eu fico de boca aberta toda vez que eu venho nesse programa aqui mexer. Toda vez que eu vou ensinar, eu fico assim, nossa, em choque. Dá para diminuir e aumentar o tamanho do corte na lateral também, ó. Tá vendo que ele tá andando aqui? Então, como eu te disse, se você tem o passo a passo, você faz isso do jeito que você quiser. Quero mudar aqui? Mudo aqui, ó. Então, altero aqui. Quando eu venho aqui, mudo a flechinha. Mas se eu quiser aumentar aqui, eu aumento aqui. Onde der, eu vou. Eu faço onde eu quiser. Eu não estou preso no programa, preso na ferramenta e nem preso na vista. Eu posso criar uma vista só para modelar, uma só para documentar. Depois eu posso unir isso. Eu posso estudar um fluxo de trabalho. É isso que os alunos a gente vê, a gente corre atrás, a gente muda o jogo. Eu falei, isso aqui é o game changer. Quem não está assistindo essa aula está perdendo muita coisa. Está perdendo de aprender aquilo que não tem de graça na internet. Isso aqui é uma aula de verdade, tá? Então, isso aqui, ó, a gente muda. É realmente sensacional, tá? Corte traçado. Quero traçar mais de um corte? Seja livre, faça o que você quiser. Seleciona o corte aqui, ó, traça ele no outro sentido, mostra aquilo que você quer mostrar, ó, traz aqui, encaixa ele, mostra, não gostou, exclui, traça de novo, ó, pega aqui, coloca ele. Quer mostrar um corte? Vou abrir ele aqui, ó, para você ver o corte aqui, ó, na nossa cabana, com o terreno aparecendo. Não, o que eu quero? Eu quero inclinar esse meu corte. Tá vendo como é que ele tá na planta técnica aqui? Vamos voltar na nossa planta. É tanta planta que a gente vai abrindo que a gente até se perde. Tá vendo ele aqui? O que eu vou fazer com ele? Vou diminuir a área aqui de visualização e eu quero inclinar. Quero deixar um corte 30 graus. Seleciono ele aqui, venho aqui, 30 graus. A gente vai colocar um corte. Imagina você fazer isso aqui dentro do AutoCAD. Não tem como. Lá no SketchUp visualizar, você tá maluco fazer isso aqui dentro do SketchUp. Você vai perder umas horas de trabalho, nem sei se você vai encaixar todas as linhas quando você fizer isso. Mas aqui, ó, olha aí, o corte todo doido, né? Na diagonal aí, passando desde o banheiro
até ali o quarto, encortando o telhado do jeito que deveria ser, do jeito que é, na verdade, né? Então, sensacional isso daqui, tá? Sensacional a gente poder fazer isso. E não só isso, quando a gente faz o nosso corte também, tudo que você já colocou na planta já está pronto no corte. Eu já te falei isso, mas eu preciso te mostrar. Vou vir aqui, deixa eu pegar esse corte aqui, colocar ele como próprio aqui. Lembra que a gente já colocou o nome nesse ambiente? Então, aí é só vir em anotar e não preciso colocar o ambiente do corte de novo. Não, 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 não. Vou falar, ó, só identifica para mim aí qual que é. Ah, esse aqui é a cabana. Ah, aqui é o jardim lateral. Aqui o conversation. Putz, obrigado. Já fez um trabalhão para mim aí, já economizou um trabalhão. E aí eu pego aqui e jogo, que é a visualização é do corte. É a cabana aqui, ó, que eu vejo no corte. Esse aqui eu vou fazer já uma cópia aqui, né? Igual a gente faz lá no Match Properties. Coloco aqui, ó. Então desse lado aqui está o Conversation e o jardim lateral. Tudo isso de forma automática, né? Então, sensacional a gente poder fazer isso aqui. O que mais eu consigo fazer? Consigo colocar cota de nível. Então, vamos lá para o nosso pavimento terra. Cota de nível. Venho em anotar, seleciono aqui, ó, elevação do ponto. Tá vendo? Elevação do ponto. Coloco aqui que a elevação é essa que eu quero, de planta baixa. Ó, coloco aqui que esse está no nível 00, esse está no 00, esse da cabana aqui está no Conversation, está no 00, esse no 00, mas esse daqui eu quero diminuir. Esse piso tem que estar mais para baixo. E como é que eu vou fazer? Eu vou explodir? Não, não existe nada de explodir cota aqui não. Mais uma vez, tem como fazer tudo de 2 ou 3 formas. Primeiro, poderia mover no 3D? Poderia. Segundo, poderia mover no corte? Poderia. Terceiro, posso mover através da cota? Posso mover através da cota. Quarta maneira, posso clicar no meu piso e mover aqui do lado. Ó, ele vai estar a menos 0.01. Coloquei ele aqui. Agora o meu piso foi colocado. Então ele está nessa posição do jeito que a gente escolheu. Certinho ali, ó, menos 1. E o jardim, vou deixar menos 0.03, mais para baixo. Já deixar ele bonitinho aqui, ó. Então, volto aqui. Posso fazer uma cópia desse daqui. Ó, ele está mostrando aqui a menos 0,10. Ah, coloquei a 30 centímetros do chão, tá vendo? Então, quando eu faço isso, eu já tenho uma noção daquilo que eu estou fazendo, ó. Então, agora sim, coloco esse, menos 0,03, ó. Coloquei ele aqui, ali. Se eu volto no corte, esse nível já desceu. Então, eu já consigo visualizar isso. Venho aqui, pego a mesma elevação de ponto, projeto do alvo, o do corte. Esse está no 00, esse está no menos 0,3, esse está no meu nível 00. Tá vendo? Tudo tá aqui. Qual que é a altura aqui, ó, do meu peitoril? 0,50. A gente viu isso. Qual que é a altura aqui do meu telhado que ficou na ponta? 2,62. Em cima, 2,66, porque nós colocamos uma inclinação. E lá no topo, ficou com 4,30. Então, tudo isso daqui você faz de forma manual, né? No CAD. Aqui, automático. Vai cotar, ó, pega lá em cima, traça uma cota, coloca na posição correta. Olha como a gente economiza muito tempo. Vocês estão vendo como que a gente consegue projetar na metade do tempo? Mais do que na metade do tempo, né? Eu digo metade do tempo que é o mínimo que a gente consegue. Mas se você tiver o passo a passo, o manual debaixo do braço, igual eu falo, você vai fazer igual o nosso amigo, né? Ele demorava a fazer uma semana, hoje ele faz em 40 minutos, porque faz. Ele detalha em 40 minutos, porque detalha realmente. Já sai pronto, porque ele tem o passo a passo na mão dele. Ele escolheu qual caminho fica melhor. Qual caminho fica melhor para aquele projeto. Não para todos, porque não precisa ser para todos. E olha aqui, a gente colocou inclinação. O próprio programa entrega isso para a gente. Vamos inclinar? Qual que é a inclinação do telhado? 60%. Já estava lá, é o programa. E esse aqui? 60%. E o outro aqui? 2%. Foi aquilo que a gente inclinou. Tudo já foi feito de forma automática. Se eu navegasse mais uma vez no meu 3D e clicasse aqui, que eu quero mudar a inclinação, né? Vou sair lá e colocar aqui que a inclinação é de 5%, vai ficar muito mais inclinado? Vai. Quando eu volto lá no corte, é 5%. Mudou a cota. 262, 271. Tá aqui.
5% de inclinação. É isso que acontece. Vou diminuir aqui e vou trabalhar disso do jeito que eu quero. Ó, personalizo a minha seta, faço absolutamente tudo que eu precisar dentro desse programa. E aí você vai fazer isso. Você vai trabalhar o seu corte, você vai explorar essas ferramentas que eu estou te mostrando para chegar num nível e numa qualidade muito boa. Então, nesse momento, você já sabe fazer cota, já consegue colocar os nomes, já consegue verificar os elementos, os vidros, tudo você consegue fazer. Para chegar nesse nível de apresentação aqui, ó, do corte. Olha aqui, vamos analisar como é que foi feito. Corte foi colocado lá, ó, no painel de vidro, a gente trabalhou uma cota interna, as inclinações do telhado, tem a inclinação aqui do lado também, tem os níveis, e aí tem umas questões a mais que a gente vai ver, que é o fluxo de trabalho melhorando as representações. É algo que eu vou explorar contigo na aula número 3, que é chegar, ó, nesse nível de detalhe aqui, que os alunos do DSP chegam, colocando uma sombra, trazendo uma representação mais bonita. Tudo isso daqui a gente consegue, não só no corte, tá? A gente faz isso no corte, a gente trabalha as nossas plantas e também as nossas visualizações. Mas então, não vamos parar por aqui não. Essa aula, ela tem mais conteúdo para você. Tem um conteúdo para a gente fazer, ó, a nossa planta de cobertura, porque eu não gosto de deixar a ponta aberta não. Então, a gente volta lá na planta do pavimento térreo que a gente tinha e nós vamos explorar a cobertura aqui do lado, ó. A gente vai abrir e ele vai trazer a cobertura para a gente. Quando ele faz isso, olha o que está acontecendo. E por que eu gosto de ter o corte, de ter todos os elementos juntos aqui. Quando eu vejo o corte, a minha planta de cobertura, ela está aqui, né? E aí, a hora que eu gosto de explorar é o seguinte, tá vendo que ele está cortando a minha planta de cobertura aqui, mostrando o que tem lá embaixo? Vou tirar essa projeção aqui, ó. Então, ele corta aqui a minha cobertura. Por quê? Porque se a gente for vir aqui em faixa de vista, ó, a gente tem que o nosso plano de corte, ele fica 1,20 m, 1,20 m, 1,5 m, 2 metros, vai depender de como você trabalha aí. Vou colocar aqui, por mais que eu jogasse 1,5 m, e foi proposital esse 1,20 m, aqui ele já ficaria bom. Porque olha o que está acontecendo. No corte, eu vou traçar uma linha aqui, vou colocar uma cota e vou ajustar isso para você ver. Seleciona a linha, 1,20 m, ele estava passando exatamente nesse pedaço aqui, ó. Ele estava cortando esse pedacinho aqui, ó, da cobertura. Por isso que a gente estava visualizando. Quando eu subi para 1,5 m, agora eu consegui ver tudo. Então, depende muito de como você trabalha. Quando eu vou para a minha planta de cobertura, e aí mais uma vez, por isso que todo projeto ele é mutável, por isso que todo projeto precisa de uma personalização, por isso que todo projeto, pequenos ajustes no template já te ajudam a ganhar horas, até dias de trabalho, porque você sabe o que está fazendo. Só pegar um template, me desculpa, não vai te levar a lugar nenhum. Você vai achar que está legal, vai pegar algumas famílias ali de dentro, mas no fim das contas, o seu fluxo de trabalho não vai ter mudado, o seu dia a dia não mudou, e uma semana depois você está fazendo mais do mesmo. Às vezes fazendo até coisas piores, tá? Porque você tentou se acostumar com o template de alguém, perdeu tempo, não vai dar conta dos prazos e acabou se perdendo nesse processo. E aí tenta migrar para outro software, para o ArchiCAD, tenta voltar para o SketchUp, ali, tenta cair na zona de conforto, mas não faça isso. Procure aprender com quem sabe. Procure aprender com quem tem o passo a passo na mão. Porque olha aqui, a gente mudou, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de vir na cobertura e sempre soltar a visualização lá para cima. Eu jogo aqui, ó, 5, 10 metros, 5 metros. Eu preciso mudar esse nível também. Talvez para 7, para ficar mais. Clico em aplicar, ok. E aí eu garanto que a minha visualização da cobertura está correta nesse momento. E aqui eu tenho essa visualização. E não para por aí. Como você viu aqui na prancha, eu estou visualizando todos os elementos que tem lá embaixo, só que todos eles esmaecidos, né? Bem clarinhos ali. Então eu consegui trazer, ó, uma visualização para ver o que tinha dentro do banheiro. Olha que legal que fica esse tipo de visualização. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, na cobertura, nessa aula, para que você faça a tarefa mesmo, você vai vir aqui do lado, vai na faixa de vista e vai mudar qual a profundidade dessa sua vista, que ela é ilimitada, ou pavimento térreo. Ó,
Então aqui, só que a gente vai jogar ela ilimitada e aqui também ilimitado. E vai aplicar e vai ver. Então você vai ver todos os elementos lá embaixo. A gente está olhando como se fosse um drone em cima da nossa cabana. E está aqui. Então a gente consegue ver todos esses elementos. E aí, mais uma sacadinha extremamente boa para você que gosta de trazer detalhes para o seu projeto. Isso aqui é feito dentro do programa para economizar memória. Para você que às vezes está usando um projeto grande, está sobrecarregando demais, você tem essa sacada para economizar a memória do seu computador. Isso impacta no seu dia a dia, impacta no seu fluxo de trabalho, impacta em como você está desempenhando, impacta no seu computador. Então, pega essa daqui, porque isso também te economiza muito tempo. E não é nem software, é uma sacada de quem usa o programa para ganhar tempo. Então, o que eu faço? Aqui do lado, ó, tem a opção de nível de detalhe. Quanto mais detalhe você tiver no seu projeto, mais sobrecarrega. Quanto menos detalhe você tiver, menos sobrecarrega. Então, aqui você consegue jogar com essas técnicas de visualizar. Olha no corte. Poucos detalhes, um corte mais leve. Muitos detalhes, um corte mais pesado. Mas é normal acontecer isso. Na hora de plotar, você vai querer um corte mais detalhado, com mais elementos. Na hora de trabalhar, talvez nem tanto, tá? E aí você pode fazendo essa gestão e cadenciar junto contigo o que você precisa. E aí você vai fazendo isso. Então na cobertura nós fizemos isso. E aqui você vai fazer a mesma coisa. Inclinação de ponto, ó, dá para decidir aqui quantos ficou. Aqui é 60 e você vai verificar os elementos. Então coloca eles aí. Use o texto, tá? Você pode usar o texto para colocar aqui, ó, telha ou cobertura em madeira. Você coloca ela aqui. O texto é totalmente personalizável, então você pode vir aqui, ó, e colocar ele a 1.55 aqui, ó, de vermelho. Você pode colocar ele preto, você pode colocar ele na cor que você quiser. O projeto é seu, é você que manda, é você que está no controle. E mais uma vez, se você quer ser um profissional completo, quer dominar o mercado, quer entregar o que os outros não entregam e quer pegar as melhores vagas de emprego nas melhores empresas, você vai ter que fazer do seu jeito. Não adianta ficar fazendo igual a todo mundo, senão você não vai passar na frente dos outros. E aí o seu concorrente, que vai mudar uma coisinha, que vai mudar o jogo, que vai entrar pro game change, vai conseguir fazer isso daqui. Então, quando você entra lá no Pinterest, no Behance e vê trabalhos incríveis, é porque essas pessoas entenderam como que o programa funciona. Muita coisa que a gente tem aqui, ó, é feita dentro do Revit. Muita coisa que está na internet é feita dentro do Revit, mas ninguém te contou isso até hoje. As pessoas escondem o jogo para não te entregar o resultado. Eu estou te mostrando isso daqui. Estou trazendo você para a realidade. Estou te mostrando o que é feito no dia a dia. Aquilo que me levou anos, eu estou te dando um pedacinho para você ver como é que faz isso. Mas eu preciso que você explore, eu preciso que você faça isso durante essas aulas, porque elas não ficam disponíveis por muito tempo e você precisa se dedicar. Porque eu consigo levar o cavalo até a água, mas eu não consigo forçar o cavalo a beber água. Eu posso te dar todas as ferramentas, o passo a passo, te entregar isso daqui. Só que se você não executar, não colocar a mão no seu mouse, sentar aí e explorar igual eu estou fazendo aqui, você não vai conseguir. Tá vendo? Então, ó, dá para fazer isso daqui, dá para explorar essas áreas. Mais coisas, você vai colocar mais cotas, vai colocar as cotas nesse sentido, vai cotar aqui, para chegar nesse nível aqui, tá? Nesse nível da planta de cobertura. Eu preciso que você deixe essa planta pronta para a gente fazer os últimos ajustes na última aula. Para a gente chegar nesse nível aqui, ó, poder preparar o seu trabalho, para você sair um arquiteto completo, para você ter acesso ao passo a passo para chegar lá, para você realmente poder se destacar. E não só isso, tá? Eu quero te mostrar também como você vai fazer para chegar em representações iguais àquelas do ArcDaily, tá? Então, fica tranquilo que tem muito conteúdo para eu te dar. Então, se prepara, coloque a mão na massa, porque o jogo vai mudar. Nesse ano, o jogo vai mudar. Então, quem não se preparar, vai ficar de fora. E aí, pessoal, eu quero falar algo muito sério. Se a gente tem a chance de pegar uma ferramenta que promete quase zerar o nosso retrabalho. Você viu, mudando uma coisa no corte, muda na planta, muda na planta, muda no corte, ajustando 3D. Se essa ferramenta promete isso,
que diabos a gente continua se agarrando em métodos que só nos atrasam e tiram a nossa paz? Por que a gente se agarra naquele software que a gente aprendeu na faculdade, naquilo que era uma verdade e realmente não é? Vocês já pararam para pensar nisso? Se você não parou, saiba que isso tem nome, isso se chama zona de conforto. E eu tô aqui para te dizer o seguinte: sai dessa, meu amigo. Sai dessa, minha amiga. Eu quero que você esteja entre aqueles profissionais que se destacam no mercado da arquitetura. Eu quero que você seja capaz de fazer projetos na metade do tempo, no mínimo, tá? Porque eu quero você realmente voando, fazendo projetos até mais rápido do que isso. E não é uma conversa fiada, não. Eu tenho alunos que aquilo que eu ensinei, eles começaram a fazer projetos 3 ou 4 vezes mais rápido do que quando eles faziam no AutoCAD ou no SketchUp. Imagina só, acelerar o seu ritmo de trabalho, sem mais noites em claro, ou aquela tensão constante de trabalhar ali, ó, duro, tensionado na sua profissão que você escolheu. Você escolheu ser arquiteto, ser arquiteta, levar isso para o resto da sua vida. Você vai trabalhar o resto da sua vida tensionado, estressado. Até onde vale a pena? Vocês querem viver no limite do estresse a vida toda? Eu espero que não tenha sido isso que você imaginou pro resto da sua vida, né? Então, chega! É hora da gente mudar esse cenário e eu tô aqui para te provar que você também pode fazer parte dessa virada. E aí, você achou que o papo de hoje foi intenso? Foi pesado? Então se prepara, porque a aula 3 vem ainda mais forte. Mas antes da gente entrar no que vem por aí na aula 3, eu quero deixar um recado aqui para você. Olha só, chegar até aqui, depois de passar pela aula número 1 e na aula número 2, não é para qualquer um, não. Você que está do outro lado vendo essa aula já se destacou da multidão por estar aqui, acompanhando até esse ponto. Mas deixa eu te contar uma coisa. Muita gente já ficou pelo caminho. Eu sei que muita gente já ficou. Isso é um fato. O que você não pode fazer agora é parar de me acompanhar. Porque o seu concorrente pode estar se preparando para a aula 3, enquanto você fica aí, ó, pensando em desistir. Então, não dá mole não, meu amigo. Vamos junto. Na próxima aula eu vou abrir o jogo e mostrar para você como você pode criar visualizações que realmente se comunicam com o seu cliente. Tudo isso dominando as ferramentas de apresentação desse programa aqui, ó, do Revit. A gente vai criar projetos de um jeito muito mais produtivo, sem aquele retrabalho todo, seguindo um método que já foi testado e aprovado por mais de uma centena de alunos. É isso mesmo. Mais de 130 pessoas já passaram por isso e viram os seus resultados. Então se prepare, porque na próxima aula eu vou te dar a rota de fuga para você aumentar a sua produtividade de uma maneira que você nem imagina que possa ser possível. Você vai aprender a economizar um tempão nos seus projetos, criando de forma produtiva e sem retrabalho, seguindo, claro, um passo a passo, que é tiro e queda. Então fica ligado que o que vem por aí será transformador. Não perca a próxima aula. Eu quero que você esteja comigo na aula número 3. Lembra daquela conversa que a gente teve sobre zona de conforto? Pois é, se você ficar parado, sem compreender de verdade com a sua evolução, você só está dando espaço para o seu concorrente passar na sua frente e pegar aqueles resultados que poderiam ser seus, que eram seus e você abriu mão. E ó, só para te deixar ainda mais na expectativa, deixa eu dar uma palhinha do que vem por aí. Além de tudo isso que a gente viu hoje, eu ainda preciso te mostrar os resultados incríveis que você pode alcançar com essa ferramenta se você linkar ela com o software de renderização, meu amigo. E aí a gente não vai precisar de mais nada, de nenhum outro software para criar os nossos projetos, apresentar eles e criar vistas realmente incríveis, obras de arte do nosso projeto. Na próxima aula eu vou te mostrar como fazer aquelas representações de tirar o fôlego, tipo aquelas que você vê no ArcDaily. Eu sei que assim como eu, você já olhou aquilo e ficou pensando, será que é feito no Photoshop? Será que alguém paga alguém do ArcDaily para fazer essas plantas? Será que é tão difícil? Ou será que o pessoal faz isso só para colocar no site? Eu sei, você já ficou aí ó, sonhando em como fazer isso. Mas eu te garanto, tem como a gente fazer isso com apenas alguns cliques dentro desse programa.
Porque com passo a passo, o céu é o limite. Pois é, eu vou te mostrar o caminho para você fazer essas maravilhas e o melhor de tudo, hein? Na metade do tempo, sem enrolação aqui. Vou entregar isso para você. E tudo isso, claro, num único lugar, sem essa de ficar pulando de software em software e aquilo que a gente fazia e perdendo tempo, trabalho, até um software travando mais do que o outro, um precisando de mais computador do que o outro. Cara, esquece isso. Eu sei que isso que eu tô te dizendo parece um sonho, mas é a realidade quando você tem a ferramenta certa junto com um método que já foi mais do que testado e aprovado. Então, se prepara porque a aula 3 vai ser simplesmente incrível. Ah, e para você não perder nada, nenhum aviso, nenhum conteúdo, corre lá no nosso grupo do WhatsApp, pelo link que eu deixei nos e-mails ou no link que está aqui embaixo. E não esquece de tirar aquela foto, postar no Instagram, para todo mundo ver que você está mesmo comprometido com os seus resultados. Que você está gerando resultados já, ó, com o estudo que você está tendo aqui. Compartilha isso com a galera e mostre para o mundo. Comece agora a mostrar para o mundo a sua obra de arte. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Lembre de chamar os seus amigos para o evento. É muito melhor como a gente vai acompanhado. Se a gente pode tirar dúvidas, se a gente está com alguém, se a gente faz isso em grupo, a gente tem mais força e mais velocidade. Sim, é por isso que eu fico tão próximo dos meus alunos, porque eu sei que nenhum conhecimento individual, por mais que ele seja bom, melhor que ele seja de todos, o conhecimento individual jamais vai bater o conhecimento coletivo, né? E como você já sabe, quem vai sozinho vai até mais rápido, mas quem vai acompanhado vai, ó, muito mais longe. E é por isso que eu quero você, ó, junto comigo, pra gente ir acompanhado muito mais longe. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Eu te vejo na próxima aula, na aula número 3 desse evento aqui, ó, Revit Turbo. Um grande abraço e a gente se vê lá.